E, de certa forma, esse é o tema da mensagem. A gente ainda está em 1 João, né, no capítulo 1, e eu gostaria só de, mais uma vez, só fazer uma breve meditação, tendo em vista a ceia do Senhor, na última frase do versículo 3, de 1 João capítulo 1. A última frase diz o seguinte: e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar, segundo a oração da nossa irmã Rosana, a leitura e a exposição da sua palavra. Esse versículo, segundo alguns comentaristas, ele também pode ser lido da seguinte forma: a nossa comunhão é com o Pai por meio de seu Filho Jesus Cristo. As duas formas de considerar o versículo são válidas, são corretas. Nós temos comunhão com o Pai e com o Filho separadamente, porque eles são pessoas distintas, né? Mas também, né, e nós sabemos que essa é a grande mensagem do Novo Testamento, né? A comunhão que nós temos com o Pai é possível, e somente é possível por meio do Filho, né? O nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. E o que eu gostaria de meditar agora, tendo em vista, como eu disse, a ceia do Senhor, é como nosso Senhor Jesus tornou possível essa comunhão com nosso Deus e nosso Pai. O que Jesus fez para tornar possível essa comunhão? E, irmãos, antes de, preliminarmente, eu quero dizer que cada vez que alguém sobe aqui ao púlpito para pregar, em certo sentido, nós não fazemos nada mais do que lembrar aquilo que Jesus Cristo é e aquilo que Jesus Cristo fez. Esse deve ser sempre o centro da nossa mensagem. Esse deve ser sempre o sentido do culto. O sentido da ceia do Senhor é esse. O sentido do pão que nós vamos compartilhar e do vinho que nós vamos beber, né? Jesus disse aos seus discípulos, ao instituir a ceia, que nós deveríamos nos lembrar dele, nos lembrar daquilo que ele fez. Então, todo o testemunho da igreja é um testemunho a respeito de Jesus. E a nossa obrigação como cristãos nesse mundo, é dizer a todos os outros que se lembrem de Jesus Cristo, que voltem os olhos para Ele, né? Que olhem para Ele para que sejam salvos. Assim nós somos elevados da miséria da humanidade pecadora, né, para o ser divino, digamos assim, né? Aquilo que nós falamos, ser transformados de glória em glória na imagem de Cristo. E qual é o elemento básico dessa comunhão? Como que nós podemos ser reconciliados com Deus e ter comunhão com Deus? E também, irmãos, como nós podemos ter comunhão uns com os outros? Em que sentido é possível ter qualquer tipo de paz entre nós? Somos corpo e assim bem ajustados, né? Totalmente ligados. Como é possível isso? E João está nos dizendo, né, que tudo isso vem por meio de Jesus Cristo, né? Pelo que Jesus Cristo realizou. Ele tornou possível isso. Mas há certas coisas que são fundamentais para que realmente possa haver comunhão. 3 coisas. Em primeiro lugar, não pode haver nenhum tipo de obstáculo entre nós, né? Qualquer barreira entre duas pessoas. Se houver algum tipo de barreira, não existe comunhão verdadeira. Se houver qualquer tipo de suspeita, se houver qualquer tipo de desconfiança, se houver qualquer questão não resolvida, ou se houver qualquer tipo de dúvida, se houver rancor, se houver mágoa, a comunhão se torna impossível. Então, nós concluímos que a comunhão, ela exige a remoção de todas as barreiras, de qualquer coisa que seja duvidosa, qualquer coisa que seja incerta, qualquer coisa que possa realmente interferir nessa relação. E é exatamente à luz disso que nós começamos a entender aquilo que Jesus,
né, fez por nós, a obra dele. Por que o homem não tem comunhão com Deus? Por que a humanidade não tem comunhão com Deus? E nós conhecemos, sabemos a resposta da Bíblia. A resposta é que existe um obstáculo poderoso entre Deus e o homem. E esse obstáculo é intransponível do nosso lado. Nós não conseguimos transpor esse obstáculo. E esse obstáculo tem um nome na Bíblia. Esse obstáculo é chamado de pecado. O pecado se interpôs entre o homem e Deus. O pecado pode ser considerado como uma nuvem grande, terrível, de escuridão, de trevas, né? Antes dessa nuvem, o homem olhava a Deus face a face. No entanto, a nuvem, né, entrou nesta relação e permanece aí. Nós não conseguimos mais, não podemos mais ter essa comunhão com Deus. E essa realidade, também nós sabemos, ela tem dois aspectos, e nós precisamos considerar esses dois aspectos. O pecado, ele mantém essa barreira entre Deus e nós, porque Deus é santo, e Deus não pode ignorar aquilo que nós fizemos, ou seja, Deus não pode ignorar o pecado. Deus avisou claramente que se o homem o desobedecesse, ele iria morrer. Ele disse ao homem que se ele fizesse aquilo que Deus lhe havia proibido de fazer, ele merecia ser punido. E essa punição, ela consiste na morte, tanto espiritual quanto na morte física. E a morte espiritual significa perder o acesso à face de Deus. A morte espiritual significa perder a comunhão que o homem tem com Deus. Então, existe essa barreira, né, que é chamada de morte espiritual, né? Mas há um outro sentido dessa barreira, né, entre Deus e o homem. O homem agora ele tem uma consciência culpada, né? E é interessante que, quando nós falamos daquilo que aconteceu, imediatamente nós vemos uma resposta: então Deus é injusto. O homem pecador, ele considera Deus injusto. E é interessante que um filho, quando começa a ser desobediente aos pais, quando começa a se rebelar contra os pais, ele sempre vai manifestar desgosto contra os pais. Ele sempre vai começar a dizer que os pais estão sendo injustos contra ele. O homem sempre tem essa reação, não é? Ele sempre se desculpa e joga a culpa sobre outra pessoa. Então, os homens e mulheres, né, no pecado, nesse estado de culpa, eles passam a ter pensamentos indignos, né, contra Deus. E, desse modo, nós começamos a argumentar e colocamos essa barreira entre nós mesmos e Deus. Nós fazemos isso, né? Nós não podemos ver a Deus porque as nossas racionalizações, as nossas desculpas colocam esses obstáculos, né, entre nós e Ele. Eu não sou tão mal assim. Se Deus me condenar, Ele estará sendo injusto. Eu procuro fazer o bem, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não sou mau. Deus tem que olhar para mim com favor. Deus precisa ser justo comigo, né? E nós sabemos, né, que isso não é verdade. Não existe amizade, não existe confiança, não existe verdadeira comunhão por causa desse estado em que nós estamos. Mas, de João, como resultado, né, da vinda de Jesus a este mundo, o Filho unigênito de Deus, e como resultado daquilo que ele realizou, eu, de João, estou declarando a vocês que nós podemos ter comunhão com o Pai. O que nós perdemos foi restaurado. E como isso foi restaurado? Em primeiro lugar, Jesus derrubou a barreira do pecado. É por isso que na ceia
nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, e se Ele vem é porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. Então, é por isso que a cruz deve ser sempre o centro da nossa pregação. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que ele decidiu não saber nada entre os coríntios, a não ser isso, Cristo Jesus e este crucificado. Então, nós não podemos ter comunhão com o Pai a parte da cruz. Isso é algo que nós precisamos sempre recordar. Então, é por isso também, irmãos, que o caminho dos místicos, dos religiosos, dos faquires, dos hindus, de todos os outros, né? A parte da cruz para encontrar a Deus é uma ilusão, é uma armadilha. Já se disse, e muito bem dito, que se fosse realmente possível, por meio de um mero exercício espiritual, de meros exercícios de meditação, de yoga, de seja lá o que for, essas relações místicas com o uno, com o ser eterno, indivisível, qualquer coisa que valha, né? Se fosse possível, quando ele chegasse lá, ele iria ser imediatamente queimado pela santidade de Deus, pulverizado, reduzido a nada, pela glória do Deus Santo, Santo e Santo. É por isso também que as nossas boas intenções, as nossas boas obras, as nossas supostas boas intenções e as nossas supostas boas obras, na realidade, se tornam barreiras que todos nós colocamos no caminho entre nós e Deus. A justiça e a retidão de Deus, do Deus Santo, exigem a punição do pecado. Deus nunca diz alguma coisa e depois retira o que disse. Deus nunca fala e depois nega aquilo que falou. Ele declarou que os pecadores serão punidos, e eles de fato serão punidos. A palavra de Deus permanece absoluta. Não existe nenhuma maneira de evitar isso. Mas Jesus, ele veio ao mundo para se oferecer a Deus, o Pai, e pedir a Deus, o Pai, que fizesse cair sobre ele, os pecados do mundo, que fizesse cair sobre o seu corpo santo e imaculado os meus e os seus pecados. João afirma no capítulo seguinte, no capítulo 2, que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Isso ecoa o profeta Isaías no capítulo 53, o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, irmãos, essa é a essência da mensagem bíblica. Essa é a essência da nossa fé. Deus fez essa coisa espantosa, maravilhosa. Ele puniu os seus pecados e os meus pecados em Cristo Jesus. A nossa culpa foi anulada, foi removida. Esse obstáculo foi destruído. Deus foi satisfeito na cruz do Calvário. A justiça de Deus recaiu sobre o seu Filho unigênito, que morreu inocente e sem culpa pelos nossos pecados. E o obstáculo dessa forma foi removido. E é dessa forma também que o outro obstáculo que eu citei é removido também. No momento em que nós olhamos para a cruz, esse obstáculo é resolvido. Ao olharmos para a cruz, os nossos pensamentos a respeito de Deus são transformados. Por quê, irmãos? Porque agora o véu que estava sobre os nossos olhos é removido e agora nós podemos ver claramente, nós podemos ver que Deus é Deus de amor, é aquele cujo amor é tão espantosamente maravilhoso que não houve forma de descrever, e João diz, Deus amou de tal maneira que ele até mesmo não poupou o seu único filho, mas o entregou por nós. Em Cristo não existem mais obstáculos, não existem mais barreiras, essa amizade do homem com Deus foi restaurada. Aquele punho cerrado que eu tinha contra Deus foi abaixado. A inimizade, a desconfiança foram removidas, foram banidas. E esse é o primeiro elemento essencial, a comunhão. Mas há um outro elemento, né, que também precisa existir antes que possa haver um relacionamento verdadeiro. E qual é?
é exatamente o que eu comecei a citar quando eu falei das gêmeas, né? Deve existir uma semelhança na natureza de Deus e na minha natureza. Paulo fala disso, por exemplo, em vários lugares. Um exemplo, 2 Coríntios 6,14, quando Paulo diz que não pode haver comunhão entre justiça e injustiça. Nenhuma comunhão é possível entre luz e trevas. Paulo está dizendo que existem coisas que nós não podemos misturar. Isso também se aplica a nós, no nosso relacionamento com Deus. Antes de nós começarmos a conhecer a Deus e nos relacionar com Ele, nós precisamos, de alguma forma, ter algo da sua própria natureza, da natureza divina. E, irmãos, essa é uma afirmação espantosa, mas é a linguagem do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele diz que um homem não pode conhecer a Deus de verdade até que ele mesmo possa ter dentro dele algo da própria natureza divina. E é exatamente o que João está afirmando aqui. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ele vai nos dizer como nós nos tornamos filhos de Deus. Ou na linguagem de Pedro, 2 Pedro 1,4, nós somos agora participantes da natureza divina. E Jesus Cristo tornou isso possível. Jesus declara que a vida eterna se manifesta em Cristo Jesus, mas ele não para aí. Ele também registra as palavras de Jesus. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou aquele maná vivo, eu sou o maná celestial. Jesus disse, vocês devem comer e beber de mim. E quando vocês assim o fizerem, vocês vão receber a vida eterna. Então, antes de podermos ter real comunhão, real comunhão, verdadeira comunhão com Deus, nós devemos possuir a natureza de Deus. Nós precisamos partilhar da vida de Deus. E Jesus torna isso possível para nós também. Em suma, irmãos, algo muito importante. Nós não devemos pensar na obra de Jesus somente como alguma coisa que ele fez para, digamos, produzir perdão, o perdão de Deus. Muito mais do que isso. Graças a Deus que nós somos realmente perdoados. E isso realmente é a primeira coisa, isso vem em primeiro lugar. Mas eu só posso ter comunhão com Deus como Pai se eu for, de alguma forma, como Ele. E em Jesus, eu recebi uma nova vida. Em Jesus, eu recebo uma nova natureza. Eu nasço de novo, eu me torno um novo homem. As coisas antigas já passaram, eu sou uma nova criatura. Eu posso dizer como Paulo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que está vivendo em mim. E em último lugar, terceiro e último lugar, para que haja real comunhão, nós precisamos ter os mesmos interesses. Ou nós precisamos amar as mesmas coisas. Nós precisamos amar uns aos outros. Não pode haver suspeita. É preciso que haja essa harmonia plena. É preciso existir completa confiança. A parte de Jesus, os homens podem crer em Deus, como eu já falei, o incriado, como um grande poder. Eles podem ter noções e conceitos filosóficos a respeito de Deus, mas não há real comunhão, não há real amor. Nós só podemos ver Deus como Ele é de verdade através de Jesus Cristo. E só através de Jesus Cristo nós podemos amar a Deus de verdade. Romanos 5,8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, nisto, em que Cristo morreu em nosso favor, quando nós éramos ainda pecadores. Ninguém jamais amou a Deus, ou ninguém jamais pode amar a Deus de verdade, até enxergar Jesus
na cruz. Deus tanto amou, que até mesmo destinou o seu único filho à morte, a fim de que nós, pecadores culpados, pudéssemos viver. E, irmãos, de uma forma muito simples, eis aí a mensagem de João que eu tenho para vocês. No mundo que se encontra na situação em que nós vemos que se encontra, porque não está em comunhão com Deus. Um mundo infeliz, um mundo miserável, um mundo desgraçado, um mundo que está em trevas, com as suas guerras, com os seus conceitos, todas essas coisas que nós sabemos, porque eles estão fora da comunhão com Deus. E a mensagem que nós proclamamos é essa mensagem simples, que mesmo no mundo decaído, como o mundo em que nós vivemos, os homens podem ser restaurados à comunhão com Deus. A culpa dos seus pecados pode ser removida. E a imagem de Deus pode ser restaurada. E o amor a Deus pode ser restaurado, gerado nos seus corações. E que, ao participarmos do pão e ao bebermos do cálice, nós possamos proclamar exatamente essa mensagem. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai Celeste, obrigado, Senhor Deus, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado por Cristo Jesus, morto na cruz do Calvário. Mas, acima de tudo, obrigado por Cristo Jesus ressurreto ao terceiro dia. E obrigado por Cristo Jesus assentado à tua destra, ó Altíssimo, regendo os mundos, regendo os povos, regendo os reis, regendo, Senhor Deus, todas as coisas. Toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Portanto, nós devemos ir e fazer discípulos. Nós devemos ir e proclamar ao mundo aquilo que o Senhor Jesus fez. Morto, o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, mas o Cordeiro de Deus que, ressuscitado, vive em nossos corações. Que possamos, Senhor Deus, participar dignamente daquilo que vamos realizar agora. Muito obrigado, Senhor Deus, pela obra perfeita realizada na cruz do Calvário. No nome do Senhor, nós te oramos e te agradecemos. Amém, Pai.